Olá, eu sou Clarissa, sou psicóloga, professora de música e hoje, em parceria com o Museu Memorial Minas Vale, te convido a pensarmos juntos algumas questões relativas ao desenvolvimento infantil e as influências da pandemia sobre nossas crianças. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos em que iremos pensar formas alternativas de escutar a infância e de trabalhar com as nossas crianças durante tempos de pandemia. Te convido então a me acompanhar na apresentação e vamos juntos. Passamos então a nossa apresentação, vídeo 1, pensando o desenvolvimento infantil em tempos de pandemia. Coloco já para vocês as referências que utilizei para fazer esse trabalho. A primeira delas é o site do Ministério da Saúde, dentro da aba Coronavírus, vocês encontram um conteúdo especialmente formulado para pais, educadores e cuidadores de crianças, um material sobre desenvolvimento infantil que contém uma série de atividades, de explicações sobre marcos de desenvolvimento infantil. Está tudo lá dividido por faixa etária, muito simples de compreender e de executar em casa. Deixo essa dica para vocês, é só acessar o site, está descrito aí na tela. Uma outra referência importante que eu utilizei foi a publicação do Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância, publicação de 2020, recente também, que discute as repercussões da pandemia no desenvolvimento infantil. Vocês podem encontrar o documento também no site, aí na tela. Primeira pergunta que a gente se coloca, então, é como enfrentar o desafio da pandemia e manter uma qualidade no cuidado familiar. Existem uma série de fatores que gravitam em torno dessa qualidade. E a gente precisa pensar na garantia de condições básicas, por exemplo, condições sanitárias, condições econômicas para essas famílias. É preciso que haja segurança alimentar, principalmente nesse período em que as crianças estão afastadas das escolas e não há a merenda escolar. É preciso garantir também recursos psíquicos saudáveis para essas famílias, né? Que a gente mantenha uma estabilidade emocional mínima para que as crianças possam se sentir seguras no ambiente familiar. A gente tem que pensar também que muitas famílias se encontram em contexto de vulnerabilidade social, sem direitos básicos garantidos, crianças muitas vezes sem a própria família, né, para poder cuidar delas, e aí a gente precisa contar com uma rede de apoio e proteção a essas famílias. Então, esses vários fatores, eles influenciam a qualidade do cuidado familiar, é preciso que a gente esteja atento a eles. Quero lembrar vocês também que há alguns fatores de risco para o desenvolvimento infantil já sabidos e que são agravados no contexto da pandemia. A violência doméstica é um desses fatores, familiares sobre grande estresse psicológico, muitos não sabem se haverá garantia do emprego, muitos trabalham na linha de frente, salvando vidas, né? Há uma fragilidade dos vínculos afetivos, muitos familiares residindo numa mesma habitação, isso muitas vezes gera um desgaste das relações e é preciso cuidar disso também. Os pais em home office, sabemos que uma parcela da população tem trabalhado de casa e é preciso cuidar das crianças, cuidar da casa, cuidar do próprio trabalho, tudo ao mesmo tempo. Isso gera uma dificuldade na interação com as crianças e é preciso um olhar cuidadoso para isso, para que elas não sejam relegadas ao último plano, né? E aí, quando há esse estresse tóxico que permeia as relações e principalmente dificulta o desenvolvimento infantil, é preciso que a gente adote estratégias para enfrentar isso. Então, o que é o estresse tóxico? É um momento prolongado em que a criança vivencia situações de estresse sem o suporte adequado por parte de um adulto ou de uma estrutura, né, com adultos que a ajudem a passar por esse momento difícil. Quando a gente tem o estresse tóxico, há uma interrupção do desenvolvimento saudável da criança, seja no nível cerebral, seja em outros sistemas do corpo, e diante disso a gente tem um risco aumentado para uma série de doenças.
não só físicas, mas também adoecimento mental. Falando em adoecimento mental, temos aí esse termo distanciamento social, né, que é uma novidade para todos nós. Então, imaginemos como as crianças estão reagindo diante disso. O distanciamento social pode acentuar ou fazer surgir algumas dificuldades funcionais e comportamentais nas crianças. Então, elas estão ali diante de uma situação nova, diante do desconhecido, e às vezes vão dispor de métodos ineficazes para enfrentar essa situação. Esses métodos ineficazes podem prejudicar a aprendizagem, a convivência e o desenvolvimento de forma global. A criança ela vai responder diante de um estímulo ambiental, diante de uma novidade, de acordo com o que ela tem de recurso cognitivo e emocional. E é preciso que nós, adultos, estejamos ali principalmente para dar um apoio a esse último recurso do qual ela tanto precisa, o recurso emocional. Gostaria de comentar com vocês essa pesquisa feita com 320 pais de crianças e adolescentes na China, feita esse ano, sobre a percepção dos pais diante do estresse nessas crianças, né? Os pais apontam que 36% das crianças e adolescentes têm demonstrado nesse momento uma dependência excessiva dos pais, 32% episódios de desatenção constante, 29% das crianças têm demonstrado preocupação diante do desconhecido. Nós também temos demonstrado isso, né? 21% das crianças com problemas de sono, 18% falta de apetite, 14% com episódios recorrentes de pesadelos e 13% apresentando desconforto e agitação. Então, a gente tem aqui uma visão dos pais sobre as crianças, principalmente quando falamos de crianças que não desenvolveram ainda a linguagem verbal, não sabem se comunicar por meio da palavra. É preciso, às vezes, a nomeação desses sentimentos, dessas dificuldades por parte de um adulto. E para isso, gostaria de chamar a atenção para o nosso olhar cuidadoso para o que as nossas crianças estão enfrentando durante esse período. Né? Aqui essa pesquisa foi feita com pais e eles nomearam esses comportamentos, essas novidades apresentadas pelas crianças dessa forma, né, para os pesquisadores. Então, como a gente pode enfrentar, né, lidar, esse termo em inglês coping, né, quer dizer lidar, enfrentar de forma positiva esses tempos de pandemia. Então, é preciso, num primeiro momento, que a gente atenda a 3 necessidades psicológicas universais. A primeira delas é de relacionamento, senso de pertencimento. A gente sabe que a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o uso de telas até 2 anos, mas como fazer, né, com aquela criança que começou a frequentar a creche, começou a frequentar a escolinha e agora se vê longe dos coleguinhas, passou por um período de adaptação e agora simplesmente se vê sem essas crianças, sem os pares, para poder compartilhar sua experiência de desenvolvimento. Então, um mínimo de contato nós podemos manter com a supervisão de um adulto. Uma outra necessidade que precisamos continuar atendendo é a necessidade por reconhecimento da própria competência em realizar ações, né, qualquer tipo de ação. Então, é preciso que a criança se sinta útil também, ajudar numa tarefa doméstica, ajudar os pais na organização da casa, em preparar um alimento. Isso já dá um senso de competência e de que ela ali tem um lugar no núcleo familiar também. E por último, é preciso que a gente dê autonomia a essa criança, né, que ela possa também agir por si mesma, sem que o tempo todo ela precise de um adulto que diga a ela, faça assim, faça dessa forma, está errado, está certo. Preciso que a gente deixe essa criança experimentar o ambiente, obviamente, sob o nosso olhar atento, para que ela tenha segurança, mas nem sempre com uma interferência direta no que ela está fazendo. Então vão aí algumas dicas sobre a organização da casa e da rotina nesse período.
Estabelecer e manter horários, é importante que a criança tenha a sua rotina minimamente mantida, né, que as atividades físicas mais acentuadas sejam feitas durante o dia e que à noite ela não tenha mais tanto contato com recursos eletrônicos, né, que esse recurso seja principalmente limitado durante o período noturno. É preciso preservar esses horários das brincadeiras, das conversas, das leituras, né? Organizar esses espaços dentro de casa para que cada um tenha também o seu cantinho garantido para estudo, para trabalho e para lazer, né? Fazer essa divisão, fazer uma divisão por horários, se os espaços forem reduzidos, né? Fazer esses combinados dentro do núcleo familiar. Depois a gente pode pensar em alguns cuidados com a comunicação com a criança, né? Evitar que as crianças tenham acesso a muitas notícias e comentários negativos sobre a pandemia. E é preciso também não superestimar as reações da criança como problemáticas por si mesmas. É a forma que ela está encontrando, às vezes, ali naquele momento para lidar com aquela situação, né? É uma situação nova. Isso não significa que esse comportamento vai se repetir. Caso ele venha se repetindo por muitas semanas e até meses, é necessário procurar ajuda profissional e não achar que a gente dá conta sempre de resolver tudo sozinho em família. Tolerância e ajuda por parte de nós, cuidadores, diante desses episódios de regressão em comportamentos previamente adquiridos. Xixi na cama, né, um retorno à fala infantilizada em crianças que já estavam com uma fala fluente, já com o vocabulário estendido, e de repente a gente começa a notar que vão dando um passinho para trás nesse desenvolvimento, né? É preciso ter um olhar atento a isso, mas é preciso também saber que elas estão inseguras nesse momento e que isso é normal que se apresente e é preciso então procurar orientação profissional para que isso não perdure e atrapalhe de forma significativa o desenvolvimento da sua criança. Então, sempre buscar fontes seguras e confiáveis para ajudar na estruturação da rotina e na melhora da comunicação com a sua criança. E aí, por último, eu gostaria de deixar para vocês algumas dicas a respeito do autocuidado e da corresponsabilidade de todo o grupo familiar, né? É preciso, antes de cuidar do outro, de cuidar de uma criança, que a gente cuide de si mesmo, né? É preciso ter um olhar atento à própria ansiedade, aos próprios medos e inseguranças, manter uma rotina pessoal e reassegurar para a criança que é uma situação temporária, estamos todos vivendo uma situação nova, mas que juntos podemos construir, né, uma solução dentro do nosso núcleo de convivência, né? E esse núcleo de convivência, ele é fundamental para que a gente divida as responsabilidades. Então, essa noção de corresponsabilidade, nesse momento, ela é muito importante, né? Sobrecarregar um membro só da família, 2 membros da família, numa família muito numerosa, né? Dificulta muito que aquela qualidade do convívio familiar seja mantida. Então, a corresponsabilidade ajuda a assegurar recursos psíquicos saudáveis para toda a família. Então, busquem muita ajuda e tentem ficar tranquilos durante esse momento, que no próximo vídeo a gente trabalha algumas outras questões para otimizar, facilitar e deixar esse momento um pouco mais leve. Bem, eu espero que esse nosso primeiro encontro tenha despertado reflexões interessantes e que tenha contribuído também para apresentar algumas formas alternativas de lidar com as crianças nesses tempos tão difíceis. Te espero então para o nosso próximo vídeo. Até lá!